Boa noite, pessoal. Nós temos hoje aqui o prazer de estar com um grande amigo colorado. Ele pediu para se identificar, antes de mais nada, como um colorado irredutível. E o, Irredutível. o Sérgio Loss é uma das maiores, o primeiro residente de medicina intensiva do Brasil, não é isso, Sérgio? Dizem, Entre outras isso, coisas. pelo MEC. Eu Né? vou, enquanto Exatamente. tá falando aqui, ó, eu tô com, ele gravou na memória uma aula do CITEM, da SBNPE. Eu tô com um fundo do CITEM aqui atrás de mim, né? Eu Uhum. quero ver se eu consigo tirar esse negócio daqui. Sim, tem que ir lá nas, como é que se diz, na configuração dos fundos. Mas tudo bem, Sérgio, isso aí não tem Bom, problema mas não. deixa então, já É, fazendo uma propaganda do CITEM aí, da Braskem. então, então, o Sérgio é uma das, além de ser um intensivista sênior e, como eu já citei, um grande amigo, ele é uma das maiores especialidades aí em terapia nutricional, em paciente crítico, né? Pesquisador e um conhecedor profundo da área e que vai nos brindar aí com um tema interessante que é se a oferta proteica tem que ser reduzida ou não na UTI, né? Tem que se usar uma abordagem aí minimalista, né, Sérgio? Isso Sérgio, aí. a tela e o microfone são seus, todos seus. Fica à vontade. Obrigado, obrigado, Ciro, e aos colegas que estão aí já desde alguns minutos já conversando sobre futebol e outros assuntos variados, né? E começando a divulgação do PowerPoint, né? Que mandaram para os e-mails e para os WhatsApp das pessoas. Eu gostei daquela. Eu imagino que foi Fernando Dias que bolou aquilo. Poxa, mas até isso também menos é mais, né? Então a gente vai tentar trazer o que que a literatura tem hoje que possa nos dizer se que a gente está fazendo hoje é realmente uma coisa update, né? Ou se a gente tem que mudar as estratégias de construção de terapia nutricional em função dessas últimas publicações, no sentido de que nós sabemos já de algum tempo que overfeeding é uma coisa muito ruim para o doente crítico, que nós temos já tanto quanto nós trabalhamos no menos por exemplo, volume de ar corrente, ventilação mecânica, ou menor número, menor tempo, menor dias de uso de antibiótico, menor quantidade de fluidos na ressuscitação do doente, então menor quantidade de calorias. Mas será que até a proteína entra nessa baila também, nesse contexto, nessa racional, né? Bom, então a gente começa desenvolvendo aqui um raciocínio assim de por que nós temos essa preocupação com a oferta proteica no doente crítico, né? Então, nós sabemos que nesse momento da vida do paciente internado, né, admitido numa UTI, é um momento delicado, uma vez que ele está lutando para sobreviver e está cursando com adaptações que estão tentando fazer com que isso ocorra, a sobrevida. É um ambiente absolutamente alostático, né? Ele não é fisiológico e pautado em cima de inflamação, aonde nós temos definido, aumentado e incontestável aumento de catabolismo proteico. E lá das épocas que eu comecei a estudar isso mais, nos anos de 1990 e antes de mim até, nós tínhamos publicações de um de um, digamos, um pesquisador muito reconhecido e respeitado na época, que era o Frank Serra, em que ele dizia: se a gente tem que fazer alguma coisa pelo doente crítico, e nesse aspecto ele era um cara de vanguarda, não é ficar dando um monte de caloria para ele na largada, e sim tem que dar muita proteína.
que é para escolher da proteína. E isso foi um racional que se estendeu por muitas décadas. Então ele desenvolveu também, e o pessoal dele, né, o termo autocanibalismo proteico, que está trazendo, e está externando o que acontece com esse paciente. Eles vão gerando glicose, que é uma resposta adaptativa ao estresse, glicose essa necessária para atender a demanda metabólica de miócitos, de leucócitos, das células em geral do tecido imune. E quando a nossa reserva endógena, que é as custas de glicogênio, acaba, e isso acaba muito rápido, ela vai buscar isso em proteína. Daí esse catabolismo proteico. E muitas dessas pessoas começaram a fazer a relação, a associação com o que a gente observa naqueles que sobrevivem, que doente crítico crônico, por exemplo, tem na sua gênese a disfunção neuromuscular e o que a gente chama de fraqueza muscular adquirida na UTI. Então é aí que vem, digamos, a racional para você construir uma terapia na qual você entrega uma quantidade reduzida, hoje já de algum tempo a gente faz isso de calorias, mas tu entrega proteína para esse paciente para ele poder mitigar essa perda muscular e dentro do possível, já que eles catabolizam, mas sintetizam também, eles vão sintetizando músculo, fazendo com que a gente mantenha essa reserva biológica mais tempo e a gente aumente com isso a nossa chance de sobreviver. Bom, deixa eu passar por aqui. O, O, o final dessa história, que é inflamação, uma atividade neuroendócrina reacional, a famosa tríade, né, de atividade adrenérgica com hormônios contrarregulatórios e substâncias humorais pró-inflamatórias, vão fazer com que esse caminho de gerar glicose para esse momento, porque é da glicose que eu preciso para sobreviver, seja uma coisa muito potente, né? Mesmo que exista ainda um certo aproveitamento de ácidos graxos, né? E lipólise possa ocorrer. Então, nesse ambiente, a gente vai ter neoglicogênese a partir da proteólise, a hiperglicemia, que é universal, tanto é que hipoglicemia, especialmente no início, é um sinal ominoso e provavelmente ligado a óbito precoce, né? Uma peroxidação lipídica aumentada e o estresse oxidativo que está rolando aí no meio disso tudo. Não surpreende, portanto, que o final disso é o catabolismo da reserva biológica chamada músculo para gerar essa glicose. E a gente vê que ao longo de 5, 6, 7, 8 dias, o paciente que tu tinha visto lá atrás, uma semana anterior da admissão dele, é outro quando tu olha ele uma semana depois. Tu vê que ele perdeu muita massa muscular, né? E daí, então, essa racional para dar proteína. E não é só isso que acontece também em termos dos causadores e o consumo dessa massa, desse tecido, né, o músculo. Tudo conspira no doente crítico a gerar o consumo muscular. Além das coisas que a gente falou ontem, antes, que é a inflamação, e esse contexto pró-inflamatório associado ao catabolismo, nós temos a imobilidade, nós temos ação de remédios, nós temos ações e adaptações extramuscular que vão repercutir no músculo. A gente vai ter a acidemia e a hiperlactatemia na gênese desse consumo muscular. Então, tudo conspira para a perda de músculo do doente crítico. E a racional para isso é: eu vou entregar mais proteína para esse paciente. Então, tanto quanto a gente vai, e a gente está mais acostumado com esse tipo de raciocínio quando vamos ressuscitar o doente à beira de leito, nós pensamos e falamos para os nossos residentes assim: bom, esse paciente aqui está em choque séptico, um pós-operatório, uma sepsia abdominal, alguma coisa assim, e eu preciso ressuscitá-lo e eu vou entregar alíquotas de volume para esse paciente. Mas a gente sabe que esse paciente pode ser fluido responsivo e não ser fluido tolerante. Nesse paralelismo racional, eu posso entender que eventualmente eu tenho um contexto
que me leva a acreditar que dar proteína vai mitigar aquela perda muscular que eu disse antes, mas talvez não seja seguro, pelo menos no início da evolução desses pacientes. Ou seja, existe a perda muscular mediada por inflamação e estresse oxidativo, existe a necessidade da repressão, mas existe também o quanto o doente tolera essa repressão, tanto quanto ele pode não tolerar volume quando eu preciso ressuscitá-lo hemodinamicamente. Bom, nesse racional de precisar e não tolerar, a gente vem já dos anos de 1980, 1990, 2000, talvez na primeira década dos anos 2000, com esse conceito que está bem enraizado, ele é muito tradicional, de que tu tem que ser rápido e efetivo para atingir uma meta proteica que é considerada adequada à doença crítica. E ela geralmente, digamos, dita que oscila ao redor de 2 gramas quilo dia de proteína. Isso vem então dessa racional toda que eu expus, dos estudos observacionais que foram publicados entre os anos de 1980 e 2000. E eu trago aqui alguns bem conhecidos que a gente e eu já usei em aulas, em congressos, né? Justificando a oferta proteica, como esse aqui do Peter Wages, no JPEN de 2012, em que ele observou, era um estudo observacional, que doentes graves com mais de 3 dias de ventilação mecânica, que tiveram seu gasto energético medido por calorimetria indireta, e esse foi o fator de inclusão nesse estudo, percebeu que a oferta proteica, mas não a oferta calórica, reduzia a mortalidade avaliada em até 6 meses. Nossa, está dentro de toda essa racional. Um grupo do Haaland também, nesse estudo da Nicolo, em 2015, é muito parecido, também feito em doentes críticos, e ela mediu, digamos, o efeito da reposição proteica que foi favorável, associada a benefício, e ela se demonstrou assim, associada a benefício precoce, ou seja, em pacientes que ficavam poucos dias e não eram tão graves, talvez, ou aqueles que eram mais graves e ficavam mais dias. Aqueles que ficavam até 4 dias, ou aqueles que passavam 12 dias, todos eles tinham benefício de uma oferta proteica que oscilava em torno de 2 gramas quilo dia dentro da primeira semana, mas não uma oferta calórica. Mais adiante um pouquinho, do grupo do Pierre Singer, tem o estudo dos Zussman e colaboradores, em que ele mostra, de novo, que uma oferta calórica parece ter um comportamento de uma curva em U, ou seja, pouco é muito ruim, muito é muito ruim, e o meio ali parece que ser bom. Mas a linearidade da resposta proteica deixava o pessoal, e deixa o pessoal confortável, e o grupo do Pierre Singer principalmente, a dar mais proteína, porque parece que se associa a melhor desfecho. E esse aqui são os gráficos desse estudo aí do Zussman. E quantas vezes vocês viram esse congresso, e eu utilizei isso, né? Justificando. Pessoal, cuidado com a oferta calórica. Parece que pouco é ruim, muito é ruim, porque aumenta o odds de mortalidade. E essa coisa aqui, ó, essa barriguinha que parece 80% do que tu estimou na fórmula de bolsa ou mediu na calorimetria, parece ser mais seguro. Já a proteína, não. A chance de, digamos, de morte, de desfecho, mortalidade, reduzia na medida que aumentava o percentual da entrega de proteína baseado nas diretrizes da Aspen, que já há alguns anos recomenda, diferentemente da Aspen, 1,3 gramas quilo dia. Para quem lembra, a americana, né, a Sociedade Aspen, digamos, chancela uma entrega apoiada por essa diretriz entre 1 e 2, até 2 e até eventualmente 2,5 gramas quilo de proteína. Então, tu dá uma quantidade e o dobro dessa quantidade. É muito ampla, digamos, o leque de possibilidade de escolha da dose de proteína, segundo a Aspen, e a Aspen estreita mais em torno de 1,3. Bom, até então, a gente está falando das percepções que foram construídas após o ano 2000, em função da publicação desses estudos observacionais e de todo o contexto racional que está suportando essas conclusões, né? Aí veio o
o, o estudo da Grit Vandenberg, né? Meu Deus, o EPANIC, tá? E o EPANIC, que não está apresentado aqui nesse contexto, mas que mediu uma estratégia ESPEN versus uma estratégia ASPEN de ofertar calorias ao doente crítico na CTI, ou seja, a ESPEN sempre foi mais agressiva e recomendou e recomenda tu abordar nesse sentido de atingir uma oferta calórica e proteica precoce no doente de maior risco, em torno do dia 3. E a ASPEN, no paciente que não é desnutrido, poderia esperar até o dia 7. Ela, né, e o grupo dela testou, diz que o estudo tem muitos vieses, eu sou muito crítico em relação a esse estudo, mas, de uma maneira geral, ele diz assim, não há diferença entre uma estratégia e outra em mortalidade. Olha, se eu tenho, então, uma estratégia que é mais econômica, no ponto de vista de farmacoeconomia, porque eu vou começar a dar nutrição a partir do sétimo dia, eu posso usar isso como uma justificativa para compor dentro dos meus processos de terapia uma estratégia farmacoeconômica, né? Mas um pós-hoc, né, do grupo dela, publicado pelo CISAR aqui, mostrou, e ela falou isso em congresso que eu fiquei muito, na época, assim, pensando, nossa, ela tira umas coisas da cabeça dela, né? Por exemplo, ela, como vocês sabem, é a mãe, né? É a origem do controle glicêmico na UTI, a gente tem que bater palmas para isso, mas ela bate até hoje no controle estrito, né? 70, 110, e isso não é o que a comunidade faz e aceita. Então, ela sempre tem essa coisa assim um pouco mais adiante ou além do que as pessoas pensam, e eu também interpretei dessa maneira esse estudo, né, em que ela batia aqui que em torno do terceiro dia a probabilidade de dar alta para o paciente na UTI significativamente reduzia, e foi relacionado isso a uma oferta proteica que era muito vigorosa na estratégia ESPEN, e a racional desse grupo, e a racional deles até hoje, é que isso diminui, digamos, a atividade emitória e reduz a autofagia mitocondrial. E isso é muito ruim. Eu, particularmente, não compro muito isso, mas aceita. Eu sou mais da linha do McClave, da Aspen, assim. Essa coisa existe, mas não tem como justificar à beira de leito alguma coisa como autofagia para eu definir uma estratégia de terapia nutricional. Mas está aí, né? Parece que não poderia ser não tão seguro. Isso aqui foi uma confusão e começaram então as discussões. Bom, então a oferta proteica é ou não é segura numa dose alta e precoce, atendendo todo aquele racional que eu expus anteriormente? Ali adiante, em 2019, o grupo do Van Zanten, né, do Peter Wages aí, publicaram um Protivivente, que é esse estudo que tem esse gráfico muito interessante, em que ele também é um estudo observacional, mas em que ele viu, frente às diferentes possibilidades e estratégias de terapias que foram entregues aos doentes críticos, ele viu que tinha um paciente aqui, e isso aqui era significativo do ponto de vista estatístico, verdinho claro, que sobrevivia com essa significância muito clara em relação a esses dois aqui. Quem é o verdinho? O verdinho é o paciente que recebeu uma oferta proteica estratificada. Então, até ali D3, D4, ou seja, até D3, do dia 1 ao dia 3, esses pacientes receberam 0,8 grama quilo dia de proteína. E a partir disso, a rédea foi solta e foi direcionado a entregar uma oferta maior que 0,8 em direção à meta ESPEN, que é 1,3. O pior paciente é o azul, é aquele que recebeu o tempo todo pouca proteína, o que mostra que realmente a racional não é errada, mas talvez a maneira como eu atenda essa demanda não esteja adequada. Talvez eu tenha que estratificar e respeitar fases desse doente. A fase hiperaguda, até o terceiro, quarto dia, e a fase mais aguda, ou não tão hiperaguda, ou mais não tão inflamatória, que é o final da primeira semana. Bom, depois tem o Procacept, que é esse estudo aqui do Van Zanten, né? Em que ele mostra, e como isso aqui é um gráfico ruim para explicar aqui, em relação a desfechos de entregar precocemente proteína, numa dose maior ou menor, em paciente que tem sepse e que não tem sepse, ele separou então as
as síndromes clínicas dos pacientes, tá? E aqui essa tabelinha é o resumo desse gráfico aqui que eu botei aqui bem fácil para enxergar. Então, os resultados diferiam entre sépticos e não sépticos. E é a primeira vez que alguém trouxe isso numa publicação assim, de peso, né? E o paciente com sepse, ele uma carga moderada tardia, ou seja, depois do quarto dia de proteína, e maior de energia, e essa carga moderada de proteína era entre ponto, eu até me esqueci, pessoal, aqui, era entre, é que está em outra tabela, mas acho que era entre ponto um a ponto 8 a ponto 2, 1,2 de proteína quilo dia, tá? Esses pacientes pareciam ter benefício dessa estratégia, que já é estratificada, né? E os não sépticos, eles tinham um desfecho duro de mortalidade até 6 meses pior, com uma oferta alta de proteína. Então parece que tem subpopulações que são mais propensas a dano com essa estratégia de administrar proteína em dose mais alta. Em 2023, a gente se deparou no Lancet com o terceiro estudo Nutri-Reia, né? E que eu tento, e aqui os grupos foram notadamente destacados, né, em termos de uma oferta de proteína maior e menor ao longo da primeira semana, e isso foi bem distinto nos grupos, tá? E o que que a gente viu aqui que eu marquei aqui, ó? A gente tem aqui, ó, mortalidade na UTI, a gente tem tempo de ventilação mecânica, a gente tem aqui bacteremia, todos muito com os P's muito significativos em termos da complicação presente no grupo que recebia uma proteína na dose usual, standard, que é a alta, comparado ao grupo que recebeu baixa carga, ou seja, menor que 0,8 no início, né? Então, esses pacientes que receberam mais do que essa dose de proteína, eles tiveram maior mortalidade, eles tiveram maior dependência de ventilação mecânica e mais diagnósticos, né, de bacteremia. E aí tu começa a pensar, nossa, esse negócio está começando a ficar muito repetitivo. Finalmente, a gente chega aqui no Lancet, né, ainda em 2023, na publicação do grupo do Haaland, né? E um estudo que, infelizmente, foi atrapalhado pela pandemia, eles não conseguiram atingir, digamos, o N calculado, mas mesmo assim, coisas muito interessantes foram demonstradas. O estudo foi desenhado para comparar uma estratégia em que eu dava 1,2 versus 2,2, e o que se conseguiu, como sempre, que nós somos, graças a Deus, eu acho até nesse contexto, incompetentes para entregar proteína para os doentes. Então, o grupo hiper ficou 1,6 e o grupo baixa proteína ficou 0,9 gramas quilo dia de proteína. E como a gente vê aqui nesse gráfico de Kaplan-Meier, eh, não houve diferença significativa em tempos para receber alta, né, vivo dos pacientes. E aqui era um estudo de intervenção, né? Os pacientes recebiam ativamente uma dose maior ou menor de proteína. Bom, isso aqui está de acordo com o Nutri-Reia, está de acordo com o estudo pós-hoc do estudo da Gruit Vandenberg. Um pós-hoc desse effort, que é esse aqui, mostra que, opa, e eu ainda tenho, se eu não tenho vantagens para dar uma oferta hiperproteica no grupo como um todo, parece que eu tenho uma tremenda desvantagem em paciente com insuficiência renal aguda. Tanto em questões de ficar mais tempo internado, quanto em mortalidade em até 60 dias. Todos eles piores no grupo que recebeu uma dose maior de proteína dentro da primeira semana. E aí eu me lembrei desse estudo aqui que dá muito lastro para esse raciocínio, né? Em que eles estudaram o Neil Gilwen e colaboradores em 2023
eles estudaram a relação, digamos, desse catabolismo com produção de ureia relacionado à inflamação do doente. Então, essa relação bar que eles chamam aqui, né? Então, esse bar é o boom, né? Que é é a ureia, digamos, eh, nesses hospitais europeus, tá? Relacionado à albumina. A albumina como um marcador de inflamação. Albumina baixa, paciente inflamado. Albumina alta, paciente melhorando da inflamação. Então, o que que a gente vê aqui, e isso foi muito diferente nessa Kaplan-Meier? A gente vê que uma relação menor do que 6, que é essa azul, caracterizou um paciente que significativamente tendia a sobreviver mais, comparado a esse paciente com essa relação ureia-albumina maior do que 6. Veja bem, uma ureia menor dividido por uma albumina maior vai dar um número menor. Por isso que eu tenho matematicamente a explanação desse menor que 6. Ou esse paciente não está produzindo tanta ureia e não está sendo, digamos, insultado pela oferta proteica, ou ele está produzindo ureia e está inflamado. E não está inflamado. Agora, quando o paciente está inflamado, até modestas variações da ureia podem, digamos, ampliar essa relação, caracterizando um grupo que notadamente e explicitamente vai pior. Então eu começo a ver, parece que essa oferta proteica em doente inflamado é muito mais nocivo do que o paciente que está agudo, mas não está tão inflamado. E esse paciente inflamado, e não tem como argumentar isso muito aprofundadamente, porque os estudos não comparam nesse nível, provavelmente são aqueles pacientes que tiveram disfunção renal, são os mais graves. E esses pacientes, naquele pós-rock ali que vocês viram antes do EFOR, mostraram um impacto negativo de dar uma oferta proteica com geração de ureia mais alta, né? O RE-FORT Study, que é um outro pós-hoc do EFORT, conseguiu mostrar elegantemente, como vocês estão vendo nessa tabela, que os pacientes que receberam mais proteína, eles geraram mais ureia. Mas os pacientes também foram avaliados para mortalidade, no sentido de que talvez a oferta proteica, sem aumentar a ureia, seja melhor tolerada e o paciente está, digamos, oxidando e metabolizando essa proteína melhor do que aquele que aumentou a ureia. Então, a ureia está parecendo ser um biomarcador muito interessante para esse paciente com doença crítica, mesmo que ou não esteja desenvolvendo disfunção renal. E disfunção renal é o caminhão, né, o carro-chefe de aumentar a ureia, e já conota um paciente mais grave. Então, esse paciente que está aumentando a ureia é um paciente que não está tolerando essa carga proteica. E essa carga proteica, então, está gerando compostos, né, escórias hidrogenadas que podem gerar toxicidade, como a gente vai ver logo ali adiante. O report mostra que a razão dose de proteína em geral ureia ela é positiva, ou seja, e não me surpreende isso. E esse efeito podia ser observado até 30 dias depois da entrega dessa carga proteica na primeira semana. É uma coisa então que é perene. A oferta proteica no Refort, né, causou maior produção de ureia. Mesmo que insuficiência renal aguda seja um fator independente para a uremia, a oferta proteica que se associou ao aumento da mortalidade foi observada na presença de insuficiência renal aguda, que foi o primeiro pós-hoc do EFOR. Então, por isso que essa população foi tão frágil em relação à oferta proteica, né? A ureia, como eu disse antes, então pode ser um biomarcador bem poderoso e bastante útil para medir a toxicidade da oferta proteica e o quanto o paciente tolera o nosso planejamento da repressão nutricional, né? Finalmente, aqui no JAMA de 2024, agora, a gente teve o Precise, que avaliou essa oferta proteica no início da internação do doente em termos da sua qualidade de vida nos que sobreviviam. E embora a gente possa, e eu tenho discutido Precise com os colegas, porque
eles usaram uma ferramenta de qualidade de vida, que é o EQ5D5L, que tem vários domínios. Nem todos os domínios dessa ferramenta, tinha diferença entre dose standard e dose maior de proteína, né? Então eu não posso, eu me sinto muito desconfortável de dizer assim que não, isso aqui é assim. O paciente que recebeu mais proteína tinha um score de qualidade de vida pior do que o não recebeu naquela primeira semana. Mas faz bastante sentido com o que a gente está enxergando. E finalmente aqui a gente tem um- uma revisão sistemática e uma meta-análise bayesiana, né, que é uma coisa bem complicada isso aqui, tá? Mas que eu já vou simplificar para a gente aqui, tá? Mostrando que a probabilidade era muito alta de aumentar a chance de morrer pela administração de uma quantidade maior de proteína na primeira semana. Então, tem várias visões e diferentes modos estatísticos de avaliar isso, mostrando a mesma coisa sempre. Aqui nós temos também um estudo do JPEN de 2024, esse aqui é do Paul Schumacher, né, que era que é do grupo dele, isso aqui, que usou uma ferramenta, o CEPAX, que não, aqui então não é qualidade de vida, é funcionalidade, tá? Mostrando que doses até 1,5 na primeira semana tinha estatisticamente um score de funcionalidade melhor do que doses maior do que 1,5 e melhor do que doses muito baixas, principalmente, né? Então, acho que está tudo afunilando aqui, na minha opinião, pelo menos, no mesmo sentido. E por que que parece que isso é ruim? Por que que gerar ureia é ruim, né? Ureia e amônia podem ser os nossos marcadores, na falta de outros aí, dessa escória nitrogenada não sendo processada adequadamente no organismo do doente crítico. Então, essas toxinas urêmicas interferem na produção de RNA mensageiro e lá, no fim disso, vai diminuir síntese proteica, o que eu necessito e preciso de mais para sobreviver. A neurotoxicidade, e a gente tem até a expressão encefalopatia urêmica, né? Ela é uma realidade desses pacientes com uremia. E a toxicidade se manifesta especialmente em astrócitos, tá? E também a ureia funciona como um cavalo de Troia para entrar glutamina e agredir a glia, né? Ou seja, a toxicidade neurológica, esses quadros de delírio que marca pior prognóstico, estão muito ligados a essa retenção nitrogenada. Essas toxinas urêmicas também alteram a relação adequada de aminoácidos cadeia ramificada e aminoácidos aromáticos, o que diminui a síntese proteica. E isso, de uma maneira geral, aumenta a resistência anabólica, principalmente por interações com a insulina e o IGF-1. É comum nesses pacientes urêmicos tu ter acidose metabólica, o que cobra por si só um preço, e anormalidades eletrolíticas, né? E, finalmente, ela inibe a sinalização do mTOR, o que significa dizer, em outras palavras, que reduz a minha capacidade autofágica. Ou seja, a minha capacidade de renovar a célula, certo? Bom, quando eu olho tudo isso junto, né? Como dizem aqui os colonos no interior do Rio Grande do Sul, né? Tudo junto, incluído. Eu tenho aqui, nas minhas setas mais grossas, ou seja, um contexto mais pesado, o ProteInvent, que é um estudo observacional, o EFFORT e o PRECISE, que é um estudo com intervenção, e o NutriRea, que tem intervenção, mostrando que essa oferta estratificada pode ser realmente vantajosa na primeira semana do doente crítico. O estudo do Van Zanten, o Procacept, de 2019, que estudou o comportamento da proteína em sepse e não sepse, né, também dá luz a isso, junto com o estudo do Pierre Singer, do Paul Schumacher, tá? E essas coisas podem estar gerando, né, e sendo retroalimentadas por overfeeding e a retenção nitrogenada atuando em termos, digamos, inibitórios do mTOR, diminuindo a capacidade de higiene adequada da célula, né? Redução da autofagia.
Isso está bem de acordo com publicações um pouquinho mais antigas, né, mas que já estavam explicitando essa observação, como da Nika Hayton Blazer, né, em que ela recomenda que você deve evitar uma oferta proteica exagerada dentro da primeira semana, da terapia intensiva. E agora, um pouco mais recente, na Nutrients, um grupo italiano publicou coisas na mesma linha. Ou seja, na fase hiperaguda, as primeiras 24 horas, tu não faz nada. Tu começa a nutrir como D1 a partir do dia 2, tentando chegar numa meta bem modesta no final dessa primeira semana, mas estratificando ela para até D4, uma carga proteica, e a partir de D4 até D7, outra carga proteica, né? Então, parece, pelo menos para mim, a gente pode depois abrir para perguntas aí, que na fase aguda do doente crítico, ou seja, dentro da primeira semana, menos é mais. Menor quantidade de proteína na primeira semana parece ser melhor para essa população. Mas tem que ser dada a proteína, só que numa dose mais baixa. Então é isso aí, pessoal. Eu vou descompartilhar aqui. Rapaz, é o que eu costumo dizer, é um intensivão. É um intensivão de terapia nutricional de aporte proteico. A gente vem discutindo isso sistematicamente nas últimas apresentações que passaram por aqui, Sérgio. Não, obviamente, nesse mesmo tópico, né? Nesse mesmo campo de conhecimento, mas, de uma maneira geral, essa constatação tem se repetido. Assim, as evidências que a gente acumula terminam mostrando sempre na mesma direção, que a gente deixando o doente quieto e fazendo o mínimo de mal possível, coisa que a gente achava que era até inócuo anteriormente, né? Dar proteína para o Sim, paciente, né? Porra, e quando você vai ver, a fisiologia está lá atrás, né? A fisiopatologia envolve também. A alimentação é definidora de que tipo de ácido você vai gerar, né? Quais são as consequências disso. Imagina uma doença com tudo distorcido. Eu acho isso interessantíssimo. Alguém tem eu estou pergunta? Eu falar respondendo aqui. aqui o Ciro, já o Marcos Nancy, ele É. gostou da aula Uhum. aqui, eu agradeci para ele, e ele fez uma pergunta se isso aí pode ser estendido para um pós-operatório de grande porte que necessariamente não é doença crítica. Sim, pode. E esse é lá no Hospital de Clínicas, principalmente, um dos meus dos meus mandamentos, né? Uhum. Cassiano, Marcelo, Não, Viviane, perfeito. Não, João. não, deixa eu fazer uma pergunta, Sérgio. Excelente apresentação. Obrigado por você abrilhantar aí, com Obrigado. certeza, esse projeto, que é um projeto muito bacana de todos aqui. Sérgio, em relação em pacientes, você falou de pacientes sepse, choque, né? Nós sabemos que o aspecto nutricional das primeiras horas nesse paciente, os primeiros dias, o Surviving recomenda, você falou sobre a utilização de substrato calórico através de glicemia, né? E a gente sabe que esses pacientes a gente utiliza, você apresentou o trabalho da Greta Vandenberg sobre desglicemias e a dificuldade de a gente manter esses pacientes em suporte nutricional, no primeiro período. A minha pergunta, então, aqui para que todos, né, a gente tem um público muito voltado para residentes e especializandos em medicina intensiva. Tá? Então, nesses pacientes com choque, choque séptico especificadamente, o que que se orienta nos primeiros dias aí, do choque? A gente mantém esse paciente só com aporte calórico por glicose mesmo, igual o Survive em 2021 falava, tá? E a recomendação ela vai se repetir provavelmente agora em 2025, tá? Só para a gente poder compartilhar com todos, por favor. Muito bom, Marcelo. Difícil a pergunta, né? Mas assim, ó, de uma maneira geral, eu sigo aquela linha daquele grupo italiano, assim. Primeiras 24 horas eu ressuscito, eu me preocupo em ressuscitar o paciente e a energia que eu entrego é na forma de soro glicosado ali que está pingando para diluir algum medicamento, alguma coisa assim.
Eu até particularmente, Marcelo, evito usar soro glicosado como um meio de hidratar e alimentar um pouquinho, tipo aquele 80, 90, 60 ml hora, né? Porque eu acho que acaba hidratando, isso vai cobrar o preço de outras maneiras do doente e não vai me dar nenhum benefício em termos de estressar a volemia, gerar retorno venoso e melhorar a hemodinâmica como um todo. Eu prefiro muito mais trabalhar com alíquotas, né? Mas uma vez que o paciente ainda esteja recebendo vasopressor, mas começa a estabilizar no sentido de que lactato normalizando ou normalizado, e ele está aquecido, um TEC que eu gosto muito, eu respeito muito o TEC e sempre cobro dos residentes, né, o tempo de enchimento capilar normal, com a pele aquecida e ausência de moteamento, eu começo a nutrir no primeiro dia, né? Especialmente e a gente tenta sempre fazer isso no hospital de clínicas. Se eu tenho uma ferramenta me mostrando que eu tenho que ter uma certa urgência, eu acredito na ferramenta, né? Tem gente que não acredita. Acho que é defensável os dois lados aí. Mas se eu tenho um Nutric muito alto, tem gente que não gosta do Nutric. Eu tenho um NRS adaptado para UTI com mais de 5 pontos, muito alto. Então eu tenho uma ou outra ferramenta que está pontuando muito, ela me diz assim, ó, eu tenho que começar o quanto antes. O quanto antes é o quanto dá. Ela não me dá nenhuma subsídio no sentido de aumentar dose, timing a coisa da ferramenta, é começar cedo, tá? Dentro do meu planejamento mais econômico. E dentro desse planejamento mais econômico, se ele tem um Nutric alto, ou Nutric alto, ou NRS alto, e ele já está estabilizando, eu começo no primeiro dia, mas respeitando muito aquilo que o Protinvent mostra, né? Eu não passo de 0,8 gramas quilo dia no terceiro dia. E eu não passo de 15 calorias por quilo no dia 4. Então, o primeiro dia, ou seja, o dia 2 do paciente, eu vou dar 5, 4 calorias quilo dia para ele, né? No dia 3, se ele continuar melhorando, né, que é o segundo dia da minha estratégia de terapia nutricional, eu vou aumentar para 9 ou 10 calorias por quilo, ou 8 calorias por quilo, com 0,5 ou 0,6 de proteína. Não, dia 3 eu não vou chegar a 0,8, não passo 0,8. Tanto enteral quanto parenteral, parenteral, né? Mas aí no caso a gente está falando de enteral. Se o paciente não me parece estar bem ressuscitado, eu não começo, Marcelo. Eu vou segurando até ter certeza que o paciente está ressuscitado, né? E se a ferramenta me diz assim, ó, eu tenho um Nutric Score de 2 pontos e eu tenho um NRS de 2 pontos, eu não me importo de começar a nutrir para o dia 4, dia 5, com ele melhor resultado. Eu não tenho essa pressa com a ferramenta mostrando um risco baixo. Não sei se eu estou na tua linha de pergunta, Tá, Marcelo. não, não, perfeito. Não, é bem isso. É a pergunta, acho que é mais complexa mesmo. Se o Ricardo está participando conosco, ele levantou a mão na audiência. Ô, Ricardo, por favor. obrigado, Ah, Marcelo. Ricardo Rosenfeld, agora me assustei aqui, né? Não, É, nada. tá com Obrigado, ícone Marcelo. aí, né, cara? Com certeza. Boa noite a todos. Maravilha, Sérgio, a revisão que tu fizeste. Eu tenho, assim, o meu problema nos estudos e até também no dia a dia é caracterizar esse dia zero, para começar a contar essas datas Esse e estágio fazer da as arte. e etc. A segunda é que nós não temos uma medida de turnover proteico e fração de síntese, então nós ainda vamos patinar muito, e aí é que vem o intensivista bem treinado, à beira do leito, para usar a clínica e o seu conhecimento para dizer exatamente isso, o paciente melhorou ou não melhorou, sinais de perfusão. E lembrar que tem que chegar oxigênio, tem que chegar energia, tem que chegar proteína, energia e oxigênio. Então, não adianta nutrir a qualquer custo eu querer cumprir essas figuras que são construídas, né? Então, eu quero só reforçar o papel do intensivista à beira do leito, que conhece o seu paciente, conhece clínica, porque proteína, eu acho que é muito mais clínica e ser moderado do que sair atrás de metas ou até diretrizes, que são muito bem feitas, mas a gente sabe que não funciona. Eu tenho usado em relação à ureia-creatinina, como começa a se usar de novo, e a calorimetria para me dar um ponto, talvez, de hipermetabolismo ou não, para poder, talvez, ter uma ideia de que o paciente hipermetabólico, naqueles gráficos, fica mais hipermetabólico, mais hipercatabólico também, né? Sabendo que isso não é muito verdade.
Maravilha a aula e a apresentação, Sérgio. Então, Ricardo, obrigado pelo comentário. Estamos juntos, então, né? Menos é mais. Eu também estou usando bastante a relação ureia-creatinina. Eu tô seguindo e eu estou me surpreendendo com o que eu estou vendo, Ricardo. É. Tudo bom, Professor, professor? Ricardo, como é que vai? Opa. Quanto tempo? É, eu estava. Vamos polemizar um pouquinho aqui a discussão. Nossa Ah, Senhora. e tem alguém com a mão levantada aqui. Deixa eu ver quem é. aí tem uma pergunta da audiência também, Ciro. Depois aí que Então depois a gente abrir. polemiza. Sérgio. É. Vamos primeiro iPhone atender. de João. Quem é João, por favor, pode fazer a pergunta. João, João, Will, não está dando para ver tudo. Tá para ver, não. Ó, eu posso, então, só tem a pergunta da Bárbara aqui que fez para nós aqui. Mete Ela bronca. agradece, tá, Sérgio, a aula, e ela queria saber a sua opinião sobre as recomendações de proteína e calorias para pacientes obesos em terapia intensiva, onde é recomendado menos calorias e proteína perto de 2,5. Essa é a pergunta da Bárbara. Oi, Bárbara. É isso aí, a Aspen recomenda isso, né? A Aspen não. O Ricardo pode me ajudar, ele conhece essas diretrizes assim, de dentro para fora, né? Mas a Aspen não faz essa distinção para uma dose tão alta de proteína para o obeso crítico, né? A Aspen faz. Ah, para o doente que é crítico e é obeso, eu uso a mesma racional que eu apresentei nessa apresentação, mas eu pauto pelo peso ideal dele, tá? Então eu não corro o risco de entregar overfeeding, porque eu não vou trabalhar com o peso real dele, eu vou trabalhar com o peso ajustado, um peso mais baixo, né? Ah, na Braskem, tá? Na diretriz da Braskem, até a gente tem uma entrega de proteína e de calorias, ou no caso a gente está falando mais de proteína hoje aqui, mais alta no paciente que está dialisando, tem hemodiálise, né? Hemodiálise contínua, em que seria mais seguindo a sua diretriz, seria adequado e permitido tu entregar um pouco mais de proteína. Mas o Rosenfeld, ele está coberto de razão, concorda? A gente tem a mesma visão, muito parecida. Nesses pegas que eu falei, que eu disse, né? Tem discussão, gente que concorda, discorda. Geralmente eu e o Rosenfeld, a gente está num canto, sendo acuado por vários outros que acreditam demais na oferta proteica, né? Mas que entendem também, né? Que isso tem que ser feito com cuidado. Mas eu faço a mesma coisa no dente crítico obeso, só ajustando o peso. O peso que eu vou trabalhar é o peso ideal dele, né? Ah, perfeita a resposta. E falando sobre peso, essa história do peso é bastante complexa, né? Porque a gente não tem camas balança nas nossas unidades e aqueles munks de pesar pacientes também é bastante complicado para as equipes fazerem, né? Peso E é eu lembro uma complicado. A vez. gente tem Eu camas lembro, balança lá no Clínicas e no Moinhos. Hoje eu passei por isso. Eu cheguei aham, lá, e aí o peso desse doente aqui, a gente não pesou. Pô, tem o hospital gastou uma fortuna com aquela isso, cama, sabe? E é processo. Isso tem que estar. processo. Quando o paciente está chegando, tem que zerar a cama e tem que acompanhar diariamente essa variação do peso. Já tu variando o peso diariamente, já não sabe nem se é água que está acumulando ou não está, se é o peso, né? Já é complicado medindo, imagina se tu não mede, né? Mas a gente sempre está tentando pesar os doentes. No clínicas, um processo um pouco mais maduro, né? E a gente tem um controle melhor com isso, né? Em relação até à contribuição de água nesse peso, né? A gente trabalha com o peso seco do doente, Marcelo. Vocês É, têm, Sérgio, Sérgio olá, e oi Ricardo. família. Ô, Rubens, Olha aí, ó, Dan Weisberg, que É o honra! Rubens. deixa eu Ah, é o só fazer uma Rubens! pergunta Ah, aqui mas para. tu tá com a tua carinha tá pela metade aqui só para mim. Ah, Sério? agora Eu melhorou. eu não sabia. Sérgio, uma provocação. Fala, É, Rubens. é uma provocação saudável. Tu tá parecido com o Dan Weisberg, Rubens. A gente vê que o paciente crítico perde vertiginosamente sua massa muscular nas nossas frentes.
a despeito de todos os nossos esforços para oferecer a ele as ofertas calóricas devidas. Você acha que a gente está Caminho obrigatório. supervalorizando? Você acha que a gente está supervalorizando o papel da proteína no desfecho dos pacientes críticos nessas condições, ou ainda subestimando a real importância dela? Qual que é a sua impressão sobre isso? Porque a gente fica nessa demanda. Proteína, não proteína, mais proteína, menos proteína. O que que você acha disso? Eu vou parafrasear aqui o meu amigo Ricardo Rosefeld, que está ali nos ouvindo ali, também está com a câmera aberta aqui, né? Ele tem um discurso parecido com o meu nesse aspecto também, né? Realmente assim, ó, o paciente precisa receber proteína, ele precisa receber oxigênio e nutrientes lá para a magia da obtenção de energia acontecer. E todas as reações, né, que passam por oxidar uma molécula, né? Mas a gente não tem como medir isso de fato, né? O quanto isso está sendo aproveitado de verdade ou não, não sei, né? Agora, é muito racional, porque ele vai perdendo massa muscular, fica dando proteína, mas eu não sei se é seguro, como eu falei mais no início, né? E parece que a estratégia hoje que é mais segura é o menos é mais mesmo. Ou seja, eu administro uma carga de proteína baixa, especialmente na fase mais aguda dele, os 3, 4 dias iniciais, e depois eu vou vendo se ele melhora. Eu vou ter que ser intensivista, como o Ricardo falou de novo ali, né? Eu vou ter que ser intensivista. Eu vou olhar, com a perfusão melhorou, as glicemias capilares estão ok, os vasopressores estão diminuindo ou saindo, a ventilação mecânica está ok, eu vou até estubar esse paciente em breve. Eu já posso começar a soltar a rédea e medir o efeito de soltar a rédea. Ou seja, eu vejo as glicemias com a oferta calórica, eu vejo a relação ureia-creatinina com a oferta proteica, eu também tenho feito a relação ureia-albumina, tá? Tentando medir o que eu posso medir nesses pacientes, mas é difícil. Então, eu não acho que seja superestimado, Rubens, a preocupação. Eu só acho que a gente não sabe ainda bem onde a gente está nisso aí, né? Uhum, O uhum, João claro. Will levantou a mão novamente. João, tá ouvindo a gente, não? Estou ouvindo João, sim, doutor Pedro. Ah, agora sim. Estou ouvindo e estou ouvindo o Loss comentando da relação ureia-creatinina. Eu tenho usado isso também, tenho conversado, só que como tem algumas pessoas que são mais jovens, queria que o Loss falasse um pouquinho mais e qual é o número que ele utiliza para isso. pois é, João. João que agora ele é o galã da Serra Gaúcha, né? Ele se mudou para lá, ele saiu de Porto Alegre agora, né? Tá Sim, brilhando mas por eu lá agora, estou em né? Porto Alegre, eu estou com scrub verde aqui de plantãozinho hoje. Eu vi, eu percebi. Uhum, Na realidade, eu faço assim, viu, Ney? O número em relação a ele mesmo, sabe? uhum. Eu sei que a relação ureia-creatinina pode estar sendo afetada pela própria evolução da função renal ou pelo nível de hidratação que o paciente tem e desenvolver um contexto, digamos, de disfunção renal pré-renal, né? E alargar a relação ureia-creatinina. E para os mais antigos aqui, aquela história de sangrar, né? Sangramento digestivo também aumenta a relação ureia, mas olha só, o cara está bem acompanhado ali. Aumentar a relação ureia-creatinina, porque ele sangrou para o trato digestório e lá tu absorve esses compostos nitrogenados, tá? Mas se tu não tem nada disso acontecendo explicitamente, pelo menos, eu tenho um número. Eu tenho um número. Eu não tenho um número mágico, viu, Ney? Assim, mais do que 30, mais do que 20, mais do que 40, entendeu? Mas eu tenho um número que é ele em variação a ele mesmo. Então, esse paciente aqui era 30, agora ele está ficando com 37, ele está ficando com 45, ele está aumentando, ele está largando essa relação. Ou ele está mantendo ela estável, diminuindo até. Ele está tolerando, então, a minha carga proteica. Se ele aumenta, eu não tenho nada para explicar isso, eu reduzo a carga de proteína. Sim, Então, nós ah, passamos um período em que achava que dar comida demais era bom e que coloca uma alta carga proteica
e deixa, porque se ficar ruim, você coloca em diálise. Mas os estudos, especialmente o EFFORT, tem nos mostrado que não, né? Isso é um sinal de mau prognóstico, pode ser um sinal de mau prognóstico, de É, piora dos pacientes. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Você está você dizendo aí viu, Ney? quando. Tá falando aí, A minha máxima é para o pêndulo do conhecimento, viu, isso Ney? vai dar certo. Uhum. Isso não vai dar certo. Hein, Ciro, lembra quando todo mundo se apaixonou pela glutamina? Aí depois todo mundo Sim, odiou a glutamina. Então as pessoas, o João Vilney lembrou bem, né? Eu vou botar em diálise para dar proteína. Agora isso é má prática. Isso é má prática hoje, né? Tu não faz isso. A gente está refinando, a gente está aprendendo o Ricardo conhecimento, né? levantou a mão. Fala aí, professor Ricardo. Opa, eu queria deixar duas coisas que podem ajudar, talvez, e são pesquisas, não pode ter afirmação ainda, a beira-leito, que é ultrassom e a bioimpedância. O ultrassom, Eu ia fazer uma pergunta sobre isso. por medir, Agora, por medir a espessura de um músculo que é relativamente facilmente medido no indivíduo normal. Na UTI é problema. A gente está com uma doutoranda lá fazendo medida com ultrassom e eu acompanho ela com alguma regularidade. Não é fácil, mas é uma medida de músculo. A outra coisa, mesmo com o ultrassom, é medindo a ecogenicidade, avaliar a quantidade de glicogênio, porque o glicogênio é uma molécula que se enche muito de água. Então, se tem uma reserva de glicogênio lá dentro, esse músculo se torna eficiente, por causa do glicogênio, tem que ter energia. O próprio Tenute, hoje em dia, a gente está botando falha bioenergética e esses assuntos no dia a dia para o intensivista conhecer. Então, a ultrassonografia pode ser um caminho, né? Tanto vendo a espessura muscular, quanto a quantidade de fonte de energia lá dentro, que é o glicogênio, quanto a quantidade de outra bioimpedância, porque pode medir nos pacientes que a gente avalia que estão secos, aí pode ter o peso da cama seco e avaliações clínicas, avaliar a massa muscular e fazer até pendicular, se são medidas indiretas, mas são medidas já com muito mais olhar para a estrutura muscular do que nós fazemos hoje olhando medidas muito indiretas. E a bioimpedância também nos dá uma medida que é o ângulo de fase, que fala em termos de saúde e recuperação celular, principalmente membrana celular e conteúdo. Então, isso pode, talvez, daqui a alguns anos, com os estudos, com números, chegar a um caminho que vai ser à beira-leito, facilmente atingível pelos intensivistas, porque o ultrassom está lá e a bioimpedância, tecnicamente, é muito fácil de fazer. Então, pode ser, já está se fazendo isso, nós estamos tentando levar um estudo de bioimpedância com cinco equações para mostrar se há diferença, não há diferença, botar em discussão esse assunto. Mas a gente não está conseguindo uma amostra boa, porque a gente está fazendo uma seleção dos pacientes para não ter muito idoso. A bioimpedância não funciona com os extremos, né? Então a gente tem que entender isso também. Mas eu acho que é um caminho também para ajudar nessa discussão de quantidade proteica e ajudar na terapia nutricional. eu queria aprofundar, eu queria Concordo continuar 100%, a Ricardo. respeito do ultrassom aí, Lois, aproveitar que surgiu. Você, qual é a experiência de vocês em relação à ultrassonografia? A gente, infelizmente, ainda não tem no nos dois hospitais que eu frequento, que é o Moinhos de Vento e o Clínicas, a gente não tem essa cultura de acompanhar músculo com eco, sabe? A Uhum. gente até usa muito eco para outras instâncias, para ressuscitação, para avaliação pulmonar, ecocardio. E agora a gente está fazendo um estudo também com a estase gástrica e o período de intubação, né? Intubar e extubar. Vai ser eu estou orientando lá uma enfermeira, vai ser bem interessante o Legal, estudo dela, né? interessante. Agora, esse é o próximo passo, Ciro. Eu acredito que se a gente conseguir, e nós temos bons aparelhos de eco lá, né, Cris? Cris deve estar ouvindo a gente aí ainda, ali no Clínicas. A gente consegue ter boas imagens e desenvolver expertise. Porque eu acho que o paciente, que nem eu faço com relação à ureia e creatinina, eu estava falando com o Vilney, o paciente em relação a ele mesmo é muito informativo, né? Se eu consigo filtrar o edema e medir a espessura do músculo e ver o volume do músculo e ver que isso está diminuindo ou está se mantendo, são informações que me privilegiam. E o outro passo e eu estou desafiando as gurias ali do Moinhos de Vento, que tem uma experiência boa com bioimpedância, é usar isso mais dentro da UTI, né? Eu acho que isso nos ajuda também.
acompanhar o ângulo de fase desses pacientes, né? É isso aí. É, Perfeito. Ricardo, você tem alguma coisa a complementar em relação à ultrassonografia, não? Aproveitar que você Não, falou. não, vai ser, minha experiência é pequena, tive uma experiência inicial muito tempo atrás, vi a dificuldade que é para medir em pacientes que estão mais graves, por causa dos Sim, limites do músculo, né? A gente não consegue, às sim. vezes, limites Era bons isso. para. E, às vezes, o Muita coisa, paciente muito ruído envolvido, né? é. Os aparelhos estão melhores agora também, e agora estamos com uma pessoa muito bem treinada, e as imagens, claro, tem que selecionar, você não pode fazer para todo mundo, né? Então, na seleção parece bem adequado, dá para medir Eu agora. acho, Não é simples, sabe? Eu acho que é eu acho que muito uma perspectiva examinador. aí muito boa aí é da inteligência artificial, né? Pode ser uma Usar janela a aprendizagem de interessante. máquina aí para começar, É. né, a trabalhar com isso aí. E Uhum. uma coisa, né, Separar o Ciro? que é de interesse mesmo, o que tem de significativo do que é ruído, entendeu? Eu acho que talvez seja um. Em, e, Ciro, uma coisa que o Rosenfeld falou que eu vou repetir, porque é importante. Hoje nós temos máquinas bem melhores de ultrassonografia. Uhum. E isso com probes que me dão a capacidade de enxergar melhor o que eu estou, né, reconhecer melhor a estrutura que eu estou avaliando, né? Isso aí, um dos meus objetivos ainda esse ano é tentar desenvolver uma expertise para avaliar o diafragma. O diafragma é difícil. O diafragma tu tem que ter expertise nisso, mas ele é muito informativo, né? A gente tem alguma experiência com diafragma, principalmente de desmame, né? A gente, não que use sistematicamente, nem que tenha nenhum protocolo assim definido, mas aqui em João Pessoa a Uhum. gente costuma usar informação de ultrassom para complementar a respeito do nortear o desmame do paciente, né? Ciro, E, oi, família maravilhosa, como você fala, tocou no Rubinho. assunto, como você tocou no assunto da inteligência artificial. Eu já Nós, sabia. Hum. como você tocou no assunto da inteligência Putz, me artificial, depois. arrependi, cara. Agora é meia hora agora, Rubinho. Foi, cara. Não, Ô, acho Rubens, hoje eu que vou dar uma aula de extraordinário. inteligência artificial, Rubens. Lembro de você toda hora. Então, nós estamos vivendo um momento de escalada crescente e irrevotável, né? Se é que pode usar essa palavra, com relação aos novos parâmetros. E a gente já tem equipamentos de ultrassom associados à inteligência artificial, e não só Hum. ultrassom, como também outros dispositivos que muito provavelmente vão nos dar pistas muito melhores sobre a evolução terapêutica nutricional dos pacientes à beira-leito, já que muitas vezes nós ficamos às cegas. Nós fazemos maravilhoso, a ciência preconiza, como o Loss mostrou para nós com tanto carinho, mas a gente ainda carece de detalhes que nos guie de verdade, dizendo, olha, você está indo no caminho certo, não está indo. E eu tenho muito por mim que isso está muito próximo de o ultrassom ser um dos dispositivos que possa muito Já contribuir tem, para já isso. tem, já tem algoritmos, os chineses já estão fazendo aí, já tem algoritmos Sim, publicados para diagnóstico de pneumonia com inteligência artificial, para discriminar a aeração também. sim. Tem ruído aí, já, Já. acho que Não, a Carla está alguém com o com o microfone microfone aberto, Carla. aberto aí. Não sei se alguém está tentando falar com a gente. É, É, não sei também. Estou tentando ativar Em Rubens, não está possível. a, essa, oi? Estão falando agora? Espera um instantinho só. Carla, você está com o seu microfone aberto. É. Ah, Opa, fechou. Em Rubens, obrigado. esse negócio de tecnologia, né? E tu falaste também, a gente estava falando de inteligência artificial. Eu estou esperando sair em algum momento alguma coisa do Pierre Singer, né, Rosenfeld? Pierre Singer ele trabalha com Megadata
muito antes da gente pensar em inteligência artificial. E talvez ele tenha alguma coisa para nos apresentar em relação a Megadata com inteligência artificial em relação aos dados dele, né? Ele é muito organizado com isso, né, Rosenfeld? E ele é um cara que advoga. Ele sempre foi da linha da proteína, né? Ele está Pouca com 20, ele caloria e tá com bastante 20 anos proteína. de dados guardados, 20 anos de dados estão guardados, e ele está botando tudo agora em modelo de linguagem para poder analisar já. Isso ele falou um tempo atrás. É Eu estou muito muito curioso para ver o que vem dele aí, né? Vai vir coisas espetaculares, Eu acho, Rubens, eu acho. É. com Al- certeza. Pessoal, mais É, alguma pergunta da plateia? Não? A gente deixando as palestrantes dormir. Hum. acho que não, Um Ciro, não beijão para tem todos. nada. É, Então, ó, nós beleza. tivemos aqui o Serjão aí com intensivão de nutrição proteica, com ainda mais o auxílio luxuoso aí do Rosenfeld. Foi muito bom. obrigado. Sintam-se convidados novamente. É um voluntariado meio que obrigatório, digamos assim. Prepare-se para vocês vão ser chamados novamente aí. E, Grande beijo. e a gente vai. Próxima semana estamos aí de novo, pessoal, com as UTIs integradas. Muito Espero legal. que vocês tenham Uma aproveitado. semana no mesmo link. Sérgio, obrigado aí pela Abração, presença. pessoal. Foi Isso aí, muito Ricardo, bom. mais uma vez, obrigado, como sempre. Obrigado, obrigado, Ricardo. Obrigado, Sérgio. Obrigado a Rubinho, um todos. abraço. Tchau, Ciro, tchau, todos. Um abraço, família. gente. Tchau, tchau, amigos. Tchau, tchau.